Bom dia, Diego. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tapejara. Hoje é quinta-feira, dia de dicas de saúde. E essa semana a gente optou por falar de um assunto, principalmente agora, né, que começa a volta às aulas, que é a seletividade escolar. Então, a seletividade escolar, ela vem assim, tem alguns pais que vivem isso no dia a dia com as crianças. E tem até alguns adultos que vivem isso, né? Então é bom a gente falar bem abertamente, porque é um assunto bem importante, assim, para as pessoas entenderem no que influencia tudo isso, né? São aquelas, no caso, crianças que só comem o de sempre, não experimentam nada, rejeitam verduras, frutas, texturas, cheiros, cores e vivem doentes com a dificuldade de concentração. E, além disso, essa seletividade escolar, ela pode afetar a nossa imunidade e também a nossa capacidade de concentração e aprendizado. Olha, super interessante aí para você que tem agorizado então na escola, da seletividade então alimentar. O que a gente pode falar e o que é a tal seletividade alimentar aí, Fernanda? Então, Diego, a seletividade alimentar é um comportamento onde a criança ou o adulto aceita um número muito limitado de alimentos. Não quer experimentar nada, o cheiro já faz mal, né? E as características comuns é que o grupo, então, a criança ou o adulto recusa grupos inteiros, verduras, legumes, proteínas, tem preferência por ultraprocessados, tem sensibilidade à cor, textura, cheiro. E uma curiosidade, Diego, é que o cérebro da criança ele está em formação. E os nutrientes, eles são combustíveis para isso. Fernanda, explica para a gente qual a relação da seletividade alimentar com a falta de atenção. Então, aqui começa uma conexão bem importante, porque o cérebro, ele precisa de nutrientes específicos para funcionar bem. Por exemplo, o ferro, ele vai ajudar na atenção e na memória. O zinco vai ajudar na comunicação entre os neurônios. O ômega 3 no foco, no aprendizado, as vitaminas do complexo B na energia cerebral. E quando a alimentação é restrita, podem ocorrer deficiências. E o que aparece? Primeiro é a dificuldade de concentração, que já tem outros diagnósticos, né? Agitação, irritabilidade, baixo rendimento escolar. E a gente não está dizendo, Diego, que a seletividade alimentar, ela causa diretamente um TDAH, tá? Mas ela pode agravar muitos sintomas se a criança não come, né? Então, tem criança que melhora significativamente só ajustando a alimentação. Por isso que a gente tem que chamar atenção para essa situação. Fer, falando desta seletividade e o impacto com a imunidade dessas crianças, o que dá para destacar? Então, agora vem esse outro ponto crítico, porque mais de 70% da nossa imunidade, Diego, ela está ligada no nosso intestino. Então, é o que acontece com quem tem seletividade alimentar. Pouca fibra, baixo consumo de vitaminas, intestino desregulado, pouca diversidade da microbiota, e o resultado é o quê? Gripe com frequência, inflamação com frequência, ou tem dor do ouvido, ou tem dor de garganta, as alergias, né, que são muitas, baixa resistência, infecção de repetição, intestino preso. E o intestino, ele também produz substâncias que influenciam o cérebro. Ou seja, se o intestino não está legal, a criança não vai aprender. Existe um conceito muito estudado hoje chamado eixo intestino-cérebro. E isso significa que o intestino e o cérebro conversam o tempo todo. Então, quando a alimentação é pobre, a microbiota fica desequilibrada, a inflamação aumenta, o cérebro sofre impacto, e isso pode afetar na criança ou no adulto o humor, a ansiedade, a atenção e até o comportamento. Fer, já que o objetivo aqui do programa é trazer dicas aí para o pessoal, o que dá para fazer então na prática? Então vamos lá. Primeiro vamos começar com as dicas para os pais, né? Então, introduzir alimento aos poucos, sem pressão. Então, hoje cozinha um milho, amanhã vai cozinhar um brócolis. Se não come na salada, experimenta tirar já da água quente, coloca num pratinho só com sal, vai oferecendo no meio da manhã, né? Então, a gente tem que também ser criativo, né, Diego? E assim, ó, não é, hoje eu tentei e ele não quis, amanhã eu não vou
Vou tentar de novo. Todo dia tem que tentar, tá? E assim, ó, variar o preparo. Uma vez fazer assado, uma vez fazer um purê, outra vez fazer um escondidinho. Tentar trabalhar também com a criatividade da criança. Os pratos bem coloridos, né? Eu me lembro que quando eu fazia panqueca para as crianças de manhã, para tomar café, que a gente faz normalmente aquela crepioca, né? Que vai em ovo, uma colher de farinha de tapioca, né? E daí você faz a panqueca, você pode decorar a panqueca. Você pode fazer lá os olhos de brócolis, a boca de tomate. É interessante, né? O nariz, sei lá, pega um pedaço de azeitona, ervilha, porque vai incentivando eles a comerem as coisas. Por exemplo, hoje tem um bolo de chocolate. Eu nunca fiz essa receita, mas esses dias eu ouvi umas mães falando que fazem um bolo de chocolate com feijão. Então a criança, ela é muito visual. Ela vai olhar para aquele bolo e ela vai ver a cor do chocolate, ela vai comer. Então a gente precisa ser criativo hoje, porque a falta de nutrientes está fazendo muita diferença na hora de aprender e na hora de ficar doente, tá? Tentar evitar ultraprocessados. Se a gente não compra, eles não comem. Então, a primeira dica é não ter essas coisas em casa. E outra coisa, Diego, é bem importante os pais também dar o exemplo. Esses dias o meu filho me disse assim, tu ama salada, né, mãe? Eu disse, não, eu não amo salada, mas nós precisamos comer salada. Por quê? Porque a gente precisa dessas vitaminas nos olhos, nos cabelos, no cérebro, no intestino. Precisamos desses minerais para essa parte muscular, né? Então, algumas estratégias que podem ajudar é o consumo de probióticos, Diego, tá? Pode ser probiótico no suco, pode ser o probiótico no iogurte, aquele que você encontra pronto no mercado. A gente faz umas cápsulas de probiótico que as mães abrem no chá. Então, pode ser um probiótico que ele vai ajudar muito a absorver vitaminas e minerais. Outra questão que eu gosto também muito é que pode-se fazer uma suplementação de vitaminas, minerais, por isso que é importante o acompanhamento médico pediátrico, porque o pediatra, quando for fazer os exames, ele vai saber quanto que está faltando aqui, quanto que está faltando ali. E hoje tem algumas especialidades, por exemplo, as nutricionistas infantis, também eu tenho uma colega que é farmacêutica e que ela também faz neurosuplementação pediátrica, porque ela tem crianças autistas. Então, esses profissionais, eles estão aumentando para a gente ter mais suporte e acompanhamento. Então, outra coisa que a gente faz lá na farmácia, que eu gosto bastante de indicar, Diego, é a homeopatia da seletividade alimentar. Então, a gente faz essa homeopatia para estimular a criança a comer e experimentar coisas novas. Isso é importante, tá? Tem um outro produto que eu gosto muito, que ele ajuda muito na imunidade, que é o Imuno TF, que o ano passado eu comecei lá em casa para o meu pequeno, que tem 7 anos, e eu percebi que além de ele ajudar na imunidade, ele também ajuda muito a aumentar o apetite da criança. Tá tudo ligado, tá tudo correlacionado. Então, esse ImunoTF, o que ele faz? Ele acelera a resposta imunológica de 14 dias para 24 horas. Por exemplo, se a criança entrou na sala de aula e 4 coleguinhas estão gripados, esses 4 podem passar esse vírus para todas as crianças da sala. Então, a criança tem até 14 dias para desenvolver essa gripe ou não. Mas se estiverem tomando o ImunoTF, o ImunoTF, o que ele vai fazer? Ele vai acelerar a resposta imunológica. Então, o organismo já vê que tem alguma coisa que não está certa ali, já manda embora. E ele funciona tanto para prevenir, como naqueles casos que a criança já está ruim, ele ajuda a melhorar o quadro. Por exemplo, se a criança ia melhorar da gripe em 10 dias, a criança melhora em 7 ou em 5. Né? E além disso, ele aumenta também um pouquinho o apetite, que essa parte eu achei bem interessante do produto. Porque, como dizia Hipócrates e como eu disse a semana passada, o nosso alimento é o primeiro remédio. Então, a gente tem que comer bem. O resto é complementação, tá? Também, Diego, quero dizer que lá da farmácia, a gente tem várias fórmulas para melhorar o foco, né? Vários compostos naturais também para melhorar o apetite. Cada organismo é único e a alimentação não é só crescimento físico. Ela impacta diretamente no cérebro e na imunidade. Então, se uma criança come mal, ela pode aprender menos, ter mais dificuldade de concentração
e ficar doente com muito mais frequência, né? Então, essas seriam as dicas hoje para o pessoal. E se ficou alguma dúvida, se alguém quer alguma sugestão, né? Eu tenho o telefone também dessa minha colega que ela faz essa neurosuplementação, que é uma super dica aí para a gente contribuir com o crescimento das crianças, tanto físico quanto mental. Maravilha. Quem quiser procurar aí por vocês, sei que logo logo tem novidade boa aí da natureza também. Onde é que fala com vocês? Então, Diego, a gente está hoje em 2 endereços, lá na Saúde Center Clínica e aqui na Rua Júlio de Castilhos. Lembrando que a gente tem a farmácia de manipulação, temos uma drogaria bem completa também, temos a farmácia popular e em breve, acho que logo eu vou poder deixar uma data aqui para vocês, ainda faltam alguns detalhes, a gente vai ter uma farmácia bem completa aqui na Rua Júlio de Castilhos, aqui no centro, pertinho ali do Posto Caninha, da Lotérica, da Padaria Persã, mas a gente vai avisar aqui no programa de rádio com certeza. O pessoal vai aguardando, tem coisa boa chegando, é isso? Isso aí. E boa quinta para todo mundo. Semana que vem nós temos mais dicas de saúde. Valeu, Fer. Obrigado pela visita, pela participação. Logo, logo voltamos.